Alô, você galera aí do Nacional. Estamos aí com São Nunca, a prova de espanhol. São Nunca está aqui para a gente comentar sobre essa prova de espanhol. A nossa prova de espanhol foi uma prova com texto tranquilo, né? Eu acho que o aluno não teve nenhuma dificuldade. O texto estava na área de esporte, trabalhava sobre um jogo típico ali da região da Espanha, que é a pelota valenciana, e que esse jogo se estendeu já por toda a Europa. E ele começa a questionar por que não, sendo um jogo já tão conhecido e que outros países jogam, né, e popular, por que não ter o caráter de Jogos Olímpicos? Ele apresenta 10 razões, discorre tranquilamente, com certeza o aluno leu isso com facilidade, não havia dificuldade de vocabulário, muito tranquilo, um pouco longo o texto, mas tranquilo do aluno ler, né, sem nenhum problema. Já as questões, elas trouxeram algumas novidades, né? Uma interpretação um pouquinho mais rebuscada, eu tinha falado isso aí na nossa aula, né? Mas bastaria o aluno com paciência olhar no texto e ir traçando isso aí sem nenhum problema, certo? A gente pode falar sobre nível de dificuldade, né? Onde nós tivemos duas questões fáceis, né? Em toda a prova, bem tranquilo. A maioria foi questões do nível médio, né? E nós temos aí 3 questões difíceis. Comentar um pouquinho sobre 2 difíceis, uma que falava sobre as causas, né, e as consequências que, dos reis jogarem esse esporte. Talvez essa tenha sido a mais complicadinha um pouco. As outras, embora difíceis, requeria um pouco de atenção, o aluno conseguiria sair com certeza dessa questão. A abordagem, falar um pouquinho da abordagem, nós temos aí o conteúdo, né? 2 questões que só com conteúdo você conseguiria resolver, né? Que era o aunque, né? A questão do aunque, a menudo, que a gente conseguiria resolver tranquilamente, e também a questão que tinha que substituir, né, uma parte ali do pronome, né, que tinha um verbo e 2 pronomes, que você tinha que substituir. O aluno, pela lógica, ele conseguiria fazer tranquilamente uma questão típica de conteúdo. Interpretação, 8 ficaram de interpretação, certo? O aluno lendo com calma, mais uma vez, falando e frisando. Lendo com calma, por mais que na hora, o texto foi fácil? Foi. As questões um pouquinho mais complicadas, mas ele tinha que ler com calma, ele acharia as respostas com tranquilidade, certo? Os 2, conteúdo e interpretação, nós não tivemos isso não, certo? Ficou 2 para conteúdo e 8 para interpretação. Interdisciplinariedade, todas foram, porque tratava de um texto sobre esporte. Ali envolveu áreas social, cultural, né, toda essa parte aí, sociologia, falou sobre história, né, geografia, né, até a parte de física, a gente poderia comentar ali, porque falava do tipo de espaço que deveria ser jogado esse esporte. Então, foi realmente interdisciplinar mais uma vez, certo? Para a gente fechar esse comentário dessa prova de espanhol, eu poderia falar que realmente foi uma prova um pouquinho mais rebuscada, o aluno teria que pensar um pouquinho. Mas nada tão complicado, tão diferente daquilo que a gente trabalhou em sala de aula, ok? Eu deixo aquele abraço para todos os alunos e a gente se encontra. Tchau!